Oi, sejam muito bem-vindas a mais uma live do Mães com Propósito. Eu me chamo Thalita, se você não me conhece, eu sou aqui da Igreja Batista Shalom há muito tempo, desde que eu nasci, na verdade. Sou filha do pastor Odilon, da pastora Sinorá, sou casada com o Anderson há 7 anos e mãe do Benjamin, que hoje faz 1 aninho de idade. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de conversar um pouco sobre um tema que eu particularmente sou apaixonada, porque além da minha apresentação pessoal, profissionalmente eu sou psicóloga clínica e acho que a gente tem muito para conversar e para trocar hoje, né, nesse assunto, enfim, que eu trouxe, que acho que você vai se identificar, porque todos nós passamos por isso. Mas antes, não esquece de curtir essa live, de compartilhar, de se inscrever no canal, isso é muito importante para nós e também assim você fica por dentro de tudo que a gente produz com muito carinho para vocês. Pois então, o tema que eu separei hoje, me diga se você já sentiu alguma coisa assim, quero falar com vocês sobre ansiedade. E mais do que isso, quero falar sobre o que a ansiedade e a maternidade têm em comum. Você já parou para pensar sobre isso? O que será que a gente pode aprender dentro da maternidade em relação à ansiedade? Antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que nessa nossa caminhada aqui, naquilo que a gente vai conversar, eu quero trazer dois caminhos para a gente pensar as coisas. Eu vou trazer alguns conceitos, né, teóricos, algumas coisas que vêm da minha profissão, que vêm da minha parte, da minha atuação clínica, mas eu quero também trazer algumas histórias e alguma percepção do que a Bíblia nos diz sobre a ansiedade. Tudo bem? Vamos? Estão comigo? Então, vamos lá. Não sei se você sabe que a ansiedade tem uma função. Você sabia disso? Ou você acha que a ansiedade não serve para nada, só serve para atrapalhar a nossa vida? Me conta aqui no chat o que você acha. Você acha que a ansiedade tem alguma função positiva ou ela só atrapalha a tua vida? Eu tô aqui para te contar que a ansiedade não é a sua inimiga número 1, que tem que ser combatida a todo custo, de todas as maneiras, até porque não tem como a gente viver uma vida sem ansiedade. A ansiedade faz parte, é um sentimento que todos nós vamos enfrentar. E aí, minhas amigas, pensem comigo, se a maternidade não tá cheia de momentos de ansiedade. Você que é mãe, já se sentiu ansiosa em relação aos seus filhos? Em relação ao que acontecerá com eles, o que pode dar certo, o que pode dar errado? Vai, atira a primeira pedra ou não. Põe o primeiro comentário, quem nunca se sentiu ansioso em relação à criação dos filhos. Faz parte, né, a ansiedade permear essa relação que é das mais importantes da nossa vida. Mas voltando para isso, qual é a função da ansiedade? A ansiedade, ela tem uma função de nos preparar ou de tentar antecipar um evento futuro. Por isso que a ansiedade, ela geralmente vai aparecer com coisas do tipo: nossa, mas e se eu não conseguir dar conta de fazer essa reunião? Se eu não conseguir fazer com que meu filho entenda? Se meu filho não conseguir ir bem na escola? Ou seja, ela sempre aparece relacionada a coisas futuras. E eu não sei se você sabe, mas a ansiedade, ela tem por detrás uma emoção. E antes disso, eu quero te explicar um pouquinho a diferença de emoção e de sentimento. Às vezes no nosso dia a dia, né, a gente fala como se fosse a mesma coisa, mas não é. Emoção, todos nós, universalmente, temos 5 emoções básicas. Você sabe quais são? 5. Vou te contar. Tristeza, alegria, raiva, medo e nojo. Essas emoções, não importa em que lugar do mundo você estiver, elas são sentidas da mesma maneira. Por exemplo, pensa aí comigo, ou faz aí comigo, quando a gente tá triste, que expressão facial a gente faz? O rosto vai para baixo, não é mesmo? A gente consegue reconhecer de longe alguém que está triste. Da mesma maneira, alguém que está feliz, se nós sentimos alegria, né, nós vamos sorrir, enfim. A gente tem uma resposta fisiológica universal.
para essas emoções, né? O que acontece em relação ao sentimento? Quando a gente fala de sentimento, a gente está falando da interpretação que eu dou para essa emoção. O sentimento é o que permanece. A emoção é uma coisa muito rápida, sabe? A gente sente, tem a resposta fisiológica e ela passa muito rápido. O sentimento, ele é o que permanece depois dessa emoção. Quer ver? Vou te dar um exemplo. A alegria, né? Então essa euforia, quando a gente está alegre, a gente vai sorrir, né? Talvez a gente vai ter essa sensação de bem-estar. Você não sente a alegria 24 horas do seu dia. Mas você pode transformar, essa alegria pode se transformar em felicidade. Não é o mesmo estado de euforia, né? Por exemplo, seu filho caminhou a primeira vez, certo? Você sente uma alegria muito grande, é uma euforia, você com certeza vai sorrir, isso não é que você fala, agora eu vou sorrir. Não, acontece naturalmente. Mas você não vai ficar sorrindo 24 horas depois que seu filho caminhou, né? Mas o que acontece? Você fica com aquela sensação de bem-estar. E a isso a gente vai dar um nome de, então, felicidade. A mesma coisa é, por exemplo, a raiva, né? Você não fica sentindo raiva por 5 horas, né? Vamos lá. Você tá acordando de madrugada e seu marido belo e formoso dormindo como se não houvesse nada acontecendo. E a casa lá, a criança chorando, caindo aos pedaços e ele pleno, parecendo a bela adormecida, só que no caso dos homens, né? O belo adormecido, eu não sei o que acontece. Vai, levanta a mão, quem já sentiu raiva? Porque eu já senti. Falo, meu Deus, não é possível que essa criatura não esteja escutando o que está acontecendo aqui. Mas eu não fico sentindo raiva 3 horas, certo? Então, muito do que eu faço com a minha emoção faz com que ela se perpetue ou não, ou com que ela fique mais tempo, com que eu sinta ela mais tempo. Depende muito da interpretação que eu dou para a minha emoção, ok? Voltando para a ansiedade. Que emoção você acha que está por trás da ansiedade? Você lembra quais são as 5 emoções básicas? Tristeza, alegria, medo, raiva e nojo. Que emoção está por trás do sentimento de ansiedade? Teste. Brincadeira, tipo professora. O que está por trás da ansiedade? Medo. Por trás da ansiedade, a ansiedade sempre vai ser sustentada pelo medo. A ansiedade nada mais é do que o medo que eu não tenha controle de uma situação, o medo que algo não aconteça como eu espero, o medo que eu não consiga dar conta, o medo que meu filho passe por A, B, C ou D. Então, quando a gente fala sobre ansiedade, a gente está falando, na verdade, sobre medo. E existe maternidade sem medo? Existe maternidade em que eu não tenha medo do futuro? Nada. Em relação ao meu filho, em relação aos meus filhos, que eu não me preocupe com nada. Que eu olhe para aquele ser humano e falo, não me preocupa, não tenho medo que nada de ruim aconteça, não faz diferença para mim. Eu duvido. E se você é assim, passa a fórmula, faz um curso, fica milionária, entendeu, minha amiga? Porque assim, todas nós vamos enfrentar a maternidade com medo. O Benjamin está fazendo 1 ano e o Benjamin nasceu prematuro. Eu tive ele com 34 semanas, tive pré-eclâmpsia. E já na gestação, a gente sente muito medo. Eu acompanho muitas mães no consultório, Então, gestantes, tentantes, mães que estão nos primeiros 2 anos ali da gestação, nos 2 anos do pós-parto com seus filhos. E é uma inundação de medo desde a gestação. Será que vai dar certo? Será que o bebê tá bem? Será que vai dar tudo bem no parto? Depois eles nascem. Será que ele vai conseguir mamar? Será que ele vai ficar doente? Meu Deus, e se ele... Eu, que tenho um funcionamento naturalmente ansioso, já consegui pensar. Será que o Benjamin vai achar uma menina legal para casar? Vocês acreditam nisso? Eu já pensei nisso. Ou seja, se a gente não olha com cuidado para os nossos pensamentos dentro da maternidade, a gente fica pensando sobre infinitas coisas que podem acontecer com os nossos filhos e não nos conectamos com o presente. A ansiedade, ela funciona bem, ela cumpre a sua função quando ela me prepara para uma ação. Quando ela faz com que eu veja uma situação, me conecte realmente que aquilo tem algo para ser feito e haja em direção à resolução. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu posso me sentir ansiosa, O Benjamin vai fazer 1 ano.
Então, posso me sentir ansiosa em relação ao aniversário dele, ok? Quando a ansiedade, posso ficar com medo que as coisas não deem certo. Quando ela cumpre a sua função, quando eu olho e faço, beleza, o que eu preciso fazer para minimizar as chances de que as coisas deem errado no aniversário do Benjamin? Isso é uma ansiedade positiva, ela me prepara para a ação. O que é uma ansiedade prejudicial? Quando eu começo principalmente a focar em coisas que eu não tenho controle. Ai meu Deus, e se chover? Minha amiga, se chover não está no seu controle, né? Como não está no controle de ninguém. Se chover, choveu. Você vai ter que se adaptar a isso. E a ansiedade, quando as pessoas têm uma ansiedade que prejudica, elas focam muito nessas coisas em que não se pode controlar. E você, assim como eu, deve conhecer os versículos clássicos da Bíblia sobre ansiedade. E eu quero que a gente converse um pouco sobre eles, porque eu percebo algo que a gente lida também bastante dentro do consultório, que eu acho que a Bíblia já nos traz essa percepção. Quer ver? Em Filipenses 4:6, o que diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E 1 Pedro 5:7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. O que eu percebo nesses dois versículos? Um fala para que a gente não ande ansioso e outro fale para que nós lancemos a ansiedade. Em nenhum deles fala, não sinta ansiedade. Não se sinta ansioso. Ele fala, não ande ansioso. O que eu percebo sobre isso? Não é não sinta, mas não permaneça em. Não sentir ansiedade é contra a natureza. Todos nós, seres humanos, em maior ou menor grau, sentiremos ansiedade. O que está no nosso controle? O que a gente pode trabalhar dentro da maternidade? A permanência nesse sentimento de ansiedade. Ou seja, uma vez que eu sinto a ansiedade, que foco eu dou para ela? Eu me misturo essa ansiedade, começo a dar voz para isso e fazer com que isso cresça, ou eu olho para essa situação e falo, ok, dessa situação, o que está no meu controle e o que não está no meu controle? O que depende de mim fazer algo para e o que eu não tenho nada para fazer? E aí nós, como mulheres cristãs, temos algo muito positivo se a gente souber fazer uso disso, que nós temos fé, nós temos confiança de que temos um Deus que pode agir quando eu não posso mais agir. Nós temos essa convicção de que Deus cuida daquilo que nós não podemos cuidar. E esse tipo de certeza é algo que você precisa trazer para essa sua conversa com a ansiedade. Dentro do consultório, muito do que eu faço com as minhas pacientes é fazer com que elas entendam que a ansiedade não é um inimigo a ser combatido a todo custo, que não tem como elas não se sentirem ansiosas, mas eu vou junto com elas identificar alguns pensamentos, algumas crenças que consigam ajudar a elas darem uma resposta mais adequada para essa ansiedade que elas sentem. Isso por parte da psicologia, né, da ciência, da área técnica. Eu, como uma psicóloga, mas também uma mulher cristã, acredito que a gente tem, no nosso relacionamento com Deus, um excelente aliado no que diz respeito à ansiedade. Não é que nós, como cristãos, não vamos, temos que dar conta da ansiedade sozinho, você não pode pedir ajuda. Muito pelo contrário, né? Senão, se fosse assim, não precisaria de psicólogos, a gente não precisaria de pessoas para nos ajudar nesse processo. Mas eu quero que você entenda que existem verdades na Bíblia que podem te ajudar nesse processo. Então, quando a Bíblia fala para não andar ansioso, é você entender que o sentimento de ansiedade pode vir. Quer ver? O exemplo que eu dei, lembra quando eu falei que eu já pensei uma vez se será que o Benjamin vai achar uma menina legal para casar? Pois então, eu não tenho controle sobre surgir esse pensamento na minha cabeça, mas eu posso rebater esse pensamento com crenças que eu tenho, mas principalmente se você é cristã, se você acredita no que a Bíblia diz, rebata com o que a Bíblia diz a respeito dos seus filhos. Rebata com o que a Bíblia diz a seu respeito. Rebata com o que a Bíblia diz sobre a sua história, sobre a sua descendência, sobre a sua trajetória.
quando eu penso sobre isso, e eu já tenho uma relação muito de amizade com a minha ansiedade, eu lido muito bem com ela, eu falei, gente, eu tenho umas conversas internas. Falei, nossa, nessa você foi longe, hein? Benjamin nem anda, minha amiga. Como é que você quer saber se o Benjamin vai achar alguém legal para casar? Mas o que eu sei, o Benjamin, ele é um discípulo de Jesus e nós vamos instruí-lo nisso, né? Nós vamos mostrar para ele que a família é um projeto de Deus, é um propósito de Deus. Ele provavelmente vai se apaixonar loucamente por alguém na adolescência, que eu vou achar que não é uma boa. Enfim, é a vida acontecendo, mas eu posso rebater com as certezas que eu tenho em relação ao meu filho, em relação à minha família. Na Bíblia, a gente vê muitas pessoas que lidaram com a ansiedade, lidaram com a aflição, lidaram com esse medo do futuro, medo do que poderia acontecer. E eu separei 2 mulheres para a gente conversar um pouquinho e entender uma resposta diferente à ansiedade, à aflição e ao medo. Eu não vou ler as histórias, mas eu vou contar para vocês e vou falar onde tá, e provavelmente vocês conhecem essas 2 mulheres. Eu quero falar sobre Sara e sobre Ana. Sara era a esposa de Abraão e a história dela tá em Gênesis... Deixa eu ver aqui, que eu não lembro. Gênesis 16. E conta a história, né, de Sara. Sara era uma mulher estéril, Sara não podia ter filhos e Abraão tinha a promessa de que ele seria pai de multidões. E Sara já era, né, velha, já era idosa e nós mulheres sabemos disso, que desde os primórdios o tempo é nosso inimigo na questão da gestação. Quanto mais idade nós temos, né, mais difícil vai ficando o processo de gestar, o processo, né, de engravidar e tudo isso. E Sara sabia disso. Sara sabia que ela era velha demais já para ter filhos. Ela tinha esse desejo, mas ela não via muito como isso acontecer. E nós temos Ana. Ana também tinha o desejo, né, de gerar, tinha o desejo de ser mãe e ela também era estéril. E a Bíblia nos conta que Ana estava tão angustiada com essa situação, a história dela está em 1 Samuel 1 e 2, que ela estava tão angustiada com o fato de não poder gerar, que ela foi, né, eles iam uma vez por ano ao templo, e ela foi, e ela estava orando, e ela estava tão angustiada que chorava muito, e o sacerdote inclusive achou que tinha alguma coisa estranha acontecendo ali, mas Ana também tinha o desejo de ter um filho. E não podia. Se você já passou pela infertilidade ou se você luta com isso, você sabe o quão angustiante isso é. E essa, na verdade, é uma das causas que eu no consultório atendo e a gente percebe o quanto isso gera uma angústia, né? Quando um casal quer ter filhos, quando uma mulher quer engravidar e ela não consegue. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, o que eu quero conversar com vocês sobre isso, é como cada uma dessas mulheres resolveu enfrentar essa angústia, enfrentar a ansiedade de querer ter um filho. A Bíblia nos conta que Ana chorou tanto, Ana estava tão desesperada para isso, né, que o sacerdote então chega e ora por ela e fala que ela vai ter um filho, e de fato ela é engravida, né, ela fica grávida do Samuel. Né? E aí, o que acontece nesse processo? A gente está falando de uma mulher que eu imagino que sentia muita ansiedade, mas que precisou olhar para aquilo que estava dentro do alcance dela. Sara já era mais velha, Sara estava tão preocupada com a situação que ela tem uma ideia. Né? Ela fala para Abraão, por que Abraão então não tem relações sexuais com a serva deles? Porque ela poderia engravidar e a promessa se cumpriria, né? Afinal, ele seria pai de multidões. E de fato é isso que acontece. E a gente sabe na história que isso tem um desfecho bastante caótico para a família. O fato de Abraão ter um filho, né, fora ali do casamento, né, ou com outra pessoa. E depois Sara engravida também, né? Também a promessa se cumpre para ela. E o que eu quero trazer para vocês? A gente tem a mesma situação. 2 mulheres que querem gerar, 2 mulheres que querem ter filhos. E o que eu percebo? Ana, ela se aferrou à convicção dela. Ela se aferrou à convicção de que era possível que isso acontecesse, que Deus cumprisse isso. Sara, eu imagino que Sara, e não fez por mal de maneira nenhuma, eu acho que o que Sara fez
É o que às vezes a gente faz, a gente olha para Sara e fala, poxa, Sara, né? Por que fazer isso? Mas é muito fácil quando a gente já vê a história inteira resolvida. É muito mais difícil quando a gente está vivenciando essa história. E o que Sara fez? Sara focou na solução. Sara queria encontrar uma solução à sua maneira, não importava como. Sara queria encontrar uma saída. E às vezes a ansiedade, ela faz isso. Ela nos traz um desespero, às vezes, para encontrar uma determinada solução que nem sempre é a melhor. Nem sempre é a mais adequada, nem sempre é a que realmente vai solucionar a nossa questão. E quando a gente olha para essas duas mulheres, para Sara e para Ana, as duas tiveram seus filhos, né? As duas tiveram filhos que marcaram muito a história, né? Da humanidade, marcaram a história também, né? Do cristianismo também, porque eles sempre, né? Eles apontam para aquele que é o mais importante, que é Jesus. Mas o que eu quero falar sobre isso? Todas nós sentimos ansiedade. Sara e Ana sentiram ansiedade. Elas sentiram ansiedade para gestar. Uma resolveu se focar naquilo que era convicção, de que isso poderia acontecer, de que Deus poderia cumprir esse propósito. E outra decidiu se focar na sua aflição. E focou tanto na sua aflição que buscou encontrar uma solução a qualquer maneira. Existem coisas que a solução não está na nossa mão. E entender isso tem muito a ver com viver em paz com a ansiedade. A ansiedade, ela vai estar, ela vai aparecer, ela vai se fazer presente, mas ela não precisa permanecer. E quanto mais eu entendo que existem promessas, que eu posso ter convicções de fé sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha própria história, mais repertório, a gente chama assim, né, dentro da psicologia da linha que eu atuo, mais repertório, ou seja, mais resposta eu vou encontrando para esses pensamentos ansiosos. Então, quando a Bíblia fala para nós lançarmos, né, sobre Cristo as nossas ansiedades, de novo, ela não está falando para você não sentir, ela não está... a Bíblia não nos diz sobre você não pode, você não deveria, ela fala uma vez que você sinta, não ande com isso, não permaneça com isso, não se mantenha fundido nos seus pensamentos, encontre respostas, saia desse ciclo. E eu acho tão interessante que a psicologia vem anos depois, mas para nos falar algo muito similar. Dentro da psicologia a gente vai falar, não permaneça. Aprenda a dar respostas. Quando você perceber dentro da maternidade pensamentos ansiosos em relação aos seus filhos, respira, tenta ver isso de uma perspectiva mais ampla. Às vezes a gente fica ansioso com coisas muito pontuais, né? Eu tenho um filho de 1 ano. Qual que é a minha ansiedade? Para que meu filho durma a noite inteira. Pelo amor de Deus, filho, eu preciso voltar a dormir. Essa é a minha ansiedade. Talvez você aí, mãe de adolescente, me olhe e fale, ai, Thalita do céu, se você soubesse, minha amiga, o que vem pela frente, você ia dar graças a Deus que teu problema é só o sono, é só que ele não dorme. Não é que uma fase é mais difícil ou mais importante, mas cada fase tem os seus desafios. Quando eu percebo isso, quando eu olho isso sob perspectiva, quando eu olho para o fato de que o Benjamin não dorme uma noite inteira, de que faz 1 ano, que nesse 1 ano eu dormi poucas noites, né, inteiras, e minha irmã fica falando, mas também, né, Thalita, a tua noite inteira você quer dormir como se você não tivesse filho. Aí eu falo, é esse meu desejo mesmo, eu queria dormir às 10, acordar às 9, se fosse possível. Quando a gente olha sob perspectiva, a gente percebe que uma noite ruim não é o fim do mundo. Mas às vezes, dependendo da situação que eu tô passando, eu olho para isso e falo, sim, Thalita, mas uma noite ruim realmente é pouco, mas o que eu estou passando com meu filho, é impossível eu não ficar imersa nessa ansiedade. E aí que eu quero te trazer essa perspectiva, que você como mulher cristã tem acesso. Olhe para a eternidade. Olhe para aquilo que é eterno. Nenhuma aflição é grande demais, nenhuma aflição é impossível da
da gente transitar por ela se a gente coloca ela em perspectiva da eternidade. Talvez se você coloca a tua aflição em perspectiva do teu dia, da tua vida, do teu ano, sim, fica muito difícil suportar. Mas nós, você que é cristã, assim como eu, nós temos acesso a uma verdade absoluta, que nem todas as pessoas acreditam. E as pessoas que não acreditam, realmente é muito mais difícil colocar isso sob perspectiva, porque tem sofrimentos que parecem consumir toda a minha vida. Mas se você é assim como eu, se você é cristã, se você crê que existe um propósito, coloca os teus desafios comparados à eternidade, os seus desafios de maternidade, os seus medos em relação a seus filhos. Coloca isso comparado com a convicção de que a nossa vida não é aqui. E isso, quando você começa a trabalhar isso pode trazer essa paz em meio a uma crise. A maternidade é cheia de crises, a maternidade é cheia de medos, né? Hoje mesmo falava com a minha mãe eu falei, mãe, minha filha não para de dar trabalho, né? Eu me referi a mim mesma, dando trabalho para ela até hoje, porque eu estava pedindo ajuda, sei lá para quê. 1773 coisas que minha mãe me ajuda ainda. Filhos sempre vão estar, né, na nossa lista de prioridades. Mas você não precisa viver a maternidade inteira ansiosa. Existem muitas coisas em relação à vida dos seus filhos que você não pode controlar. Isso começa quando eles nascem, talvez se intensifica quando eles são adolescentes e vai estar presente durante toda a vida. Seu filho vai ser um adulto e você vai continuar não tendo controle sobre muitas coisas. Então, quando a ansiedade apareceu, o meu recado para vocês, como psicóloga, como cristã, é aprenda a conversar com os teus pensamentos de ansiedade, trazendo outras verdades para ele. Quando você se sentir, quando vier o pensamento, não briga com ele, ele vai vir, ele vai aparecer, faz parte. Mas quando você se sente ansioso, por exemplo, meu Deus, mas e se o meu filho nunca, sei lá, se meu filho não conseguir ter um bom emprego, se meu filho não... Traz pro agora. Se seu filho não é, né, fala, ok, como eu posso ajudar hoje o meu filho a entender o que é responsabilidade? Porque você não consegue garantir que seu filho vai ter um bom emprego. O que você consegue, o que está no seu alcance, é ensiná-lo sobre responsabilidade, sobre respeito, sobre o dinheiro. Isso está sobre a sua responsabilidade. Tudo que vai acontecer na vida do seu filho não está no seu controle. Então, meu recado para você hoje é, não é possível não sentir ansiedade, mas você pode entender que existem verdades, existem palavras de fé que estão contidas na palavra de Deus, que podem te ajudar a não andar em ansiedade, não permanecer com ansiedade. Você não tem controle sobre o que acontecerá na vida dos seus filhos. Não tem como você determinar tudo isso, mas existe um papel muito importante, que é amá-los, instruí-los e confiar de que existe um propósito e que Deus pode agir quando nós já não podemos mais. Eu te agradeço e espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Se você precisar de qualquer coisa, você pode me procurar também nas minhas redes sociais, eu estou à tua disposição. Eu espero que você também consiga viver uma vida mais leve, sabendo que a ansiedade, ela existe, mas ela não precisa dominar o nosso dia a dia e nem permanecer constantemente na nossa maternidade.